Deu certo. Vamos lá. Só um pouquinho de emoção para começar. Pois é, eu tava sem a versão recente do Instagram e o meu celular não me avisa que eu tenho que atualizar os aplicativos, aí eu fico perdida. Eu já sou um pouco aleatória com essa questão online, né? Mas Mas deu agora, certo, deu certo. agora foi. E aí, pessoal? Então, já vou pedir para vocês também, durante a live, pode estar fazendo as perguntas. Clica aí no coraçãozinho, né, durante a live, para a live chegar para mais pessoas. E clica no aviãozinho aí para compartilhar com quem você acha que deveria estar ouvindo a live, tá? Essa é a doutora Pamela, ela trabalha com silvestres, ela vai falar para a gente hoje o uso do ozônio na parte de silvestres e de selvagens, tá? Fica aí com a gente até o final. Sim. Vou me apresentar. Meu nome é Pamela. Eu sou graduada pela Universidade Anhembi Morumbi no finalzinho de 2018. E ao longo da minha graduação, eu sempre tive interesse pela área de animais selvagens. Sempre foi a minha paixão. Então, eu fui direcionando todas as minhas atividades extracurriculares para essa área. E também com pequenos animais. Não posso excluir cão e gato, mas silvestres eu sempre tive um dedinho ali. E também pela área de reabilitação. Sempre gostei bastante. A primeira vez que eu vi, assim, nos estágios, eu fiquei encantada com a reabilitação, com as terapêuticas. Então, eu sempre fui seguindo mais ou menos para essa área, assim, né? E hoje em dia eu trabalho com a ozonioterapia também, com pequenos animais e com animais selvagens. Legal. E a parte de reabilitação é na parte de pequenos mesmo ou faz reabilitação em selvagens e silvestres? Faz com ambos, ambos. Eu vou pela parte de pequenos e pela parte de animais silvestres, hoje em dia pets não convencionais, né? Mas também trabalho Sim. com cão e gato. O ozônio é uma terapia muito versátil, assim. Então a gente tem que aproveitar ao máximo, aproveitar os benefícios do ozônio total para todos os animais. Então eu trabalho tanto com silvestres, tanto com pequenos. Grandes eu não trabalho. Certo. E fala pra gente o que que seria, quais os animais que estariam envolvidos, né, nos animais silvestres, com quais espécies que você costuma trabalhar mais? Tá, quando a gente fala de animais silvestres, a gente tem que pensar em três grandes grupos, né? Que são aves, répteis e mamíferos. E a gente pode dividir também, assim, numa forma para ficar mais clara, três grandes divisões de trabalho. Então, a primeira seria a clínica de pets não convencionais. A segunda seria os animais em cativeiro. Então, aí tá dentro os zoológicos, os aquários, né? Os criadores legalizados. E a última área, a grande área que a gente pode chamar entre aspas, né? Os animais de vida livre, que incluem os centros de reabilitação, centros de recuperação de animais. E esses animais, posteriormente, eles vão voltar para a natureza. Então, são os três grandes R's, que é o resgatar, o reabilitar e o reintroduzir. Então, são esses três grandes grupos. Quando a gente fala em reabilitação, na área de animais selvagens, a gente não tem uma divisão de setores, assim, né? O veterinário responsável, ele faz meio que tudo que dá para fazer. Então, a gente, por exemplo, está trabalhando num CETES, que é um centro de triagem de animais silvestres, um centro de reabilitação. Então, não tem um veterinário só para a área de intensivismo e um veterinário só para a área de reabilitação. A gente faz tudo a mesma coisa que dá aí, né? Então, aí a gente pode ir adequando o que a gente pode trabalhar, as técnicas que a gente pode trabalhar depois de estabilizar esse animal, né? O que a gente tem que pensar quando a gente trabalha com animais silvestres? Que a gente tem que conhecer muito bem a espécie que a gente está trabalhando. Então, a gente sabe que é muito diferente de cão e gato. A gente não pode tratar um silvestre como se fosse um cão e gato, porque não são animais domesticados. Por mais que eles sejam animais de companhia, né, os pets não convencionais, eles não são animais domesticados. Então, a gente tem que ter algumas aí limitações, alguns cuidados na hora de trabalhar, né? Certo. E dentro dos próprios silvestres, né, tem uma diversidade enorme de espécies.
E cada uma tem sua característica, que você vai ter que ter o seu cuidado, o seu momento diferente. Aí eu falo, a veterinária é uma diversidade, né? Porque é cão, gato, cavalo, vaca, passarinho, tartaruga, cobra. Tipo, a gente tem que aprender a lidar com diferentes espécies, assim, cada uma tem suas peculiaridades, em questão de manejo, em questão de contenção. E você trabalha em alguns setas? Não, atualmente eu estou trabalhando na primeira grande área aí que eu especifiquei, que é a clínica de pets não convencionais. Então, seriam os animais que as pessoas têm em casa, que são as calopsitas, assim, alguns exemplos, né? Calopsita, papagaio, iguana, jabuti, coelho, chinchila. São essas classes aí de animais que são mais comuns que as pessoas têm em casa e que também eles tendem a ter muitas enfermidades, né, muitas patologias específicas. Quando o animal fica em cativeiro, ele tem muito déficit assim nutricional, o manejo é diferente. Então a gente tem que tomar algum cuidado. A clínica de animais silvestres também é um mundo à parte, assim, porque são animais diferentes, com fisiologias diferentes. Então, sempre buscar um profissional capacitado. E eles também, eles devem usufruir da ozonioterapia, das terapias aí, né, integrativas e complementares, mas de um modo sempre trabalhando com um profissional capacitado, justamente por essa particularidade aí que eles têm na fisiologia, particularidades anatômicas, prestar muita atenção, né, na hora da contenção, uma boa contenção, uma contenção eficaz faz toda a diferença no tratamento desses animais. Mas também não são só os pets da clínica de pets não convencionais que podem usufruir do ozônio. Os animais que estão lá no zoológico, os animais que estão lá no aquário, os animais que estão lá em setas também podem usufruir. Eu vou citar alguns exemplos mais para frente, para ficar mais claro, mas atualmente eu trabalho na clínica de pets não convencionais, né? E tem alguns, né, que vai ser só contenção física, outros já vai precisar de uma contenção química, né, uma anestesia, uma Isso. sedação. Isso, tem animais que eles permitem o manejo e tem animais que não permitem manejo. Então você tem que conhecer bem aquela espécie que você está trabalhando e também o indivíduo, né? Porque um exemplo para ficar mais fácil. Tem cachorros que permitem você manusear e fazer a consulta e tudo mais. Só que tem cachorros que não. Aí a gente já tem a focinheira que facilita aí na hora da consulta, né? Os pets não convencionais e silvestres já é um pouco diferente, né? É mais arriscado, tanto para a gente quanto para o animal na hora da contenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela, pensar na gente também, né, na hora de conter, que é perigoso sim, tá? Uma mordida, é uma bicada, né? A unha, a gente tem que ter muita cautela nesse sentido. Então, tem animais sim que precisam ser sedados, né, anestesiados para você poder fazer um procedimento. Então, isso é muito importante também para mim na ozonioterapia. Eu não vou sedar o animal para fazer um ozônio, né? A gente tem que ver o custo-benefício aí, até que ponto a gente pode chegar. Se o animal permite o manejo, ótimo, eu vou aproveitar, vou fazer um procedimento um pouquinho mais invasivo, mas se ele não permitir, a gente pode pensar em outra técnica, em outra, né? Pode pensar num laser de repente, aí a gente vai vendo o custo-benefício de acordo com o animal que você está trabalhando. Entendi. Isso é importante, né? Muito Porque importante. sedação não é brincadeira, né? E às vezes você vai tentar ajudar de alguma forma e acaba tendo um dano maior aí, né? Então isso aí que você falou é muito importante. Sim, eu não sou contra, assim, eu acho necessário, mas a gente tem que ver até que ponto a gente pode ir, né? O que doença que a gente está lidando, que espécie que a gente está lidando, o custo-benefício do procedimento, né? Eu não sou contra de modo algum, tanto é que a minha pós-graduação é em medicina intensiva, então a gente tem muito essa parte de fármaco, mas a gente tem que medir, a gente tem que saber balancear aí, né, para pensar no bem-estar do animal mesmo, né? Agora, se a gente pegar, por exemplo, um animal de zoológico, aí não tem como, né? É um animal É, selvagem mesmo. Passa
Aí passa do nosso limite. A gente vai ter que fazer uma anestesia adequada, né? Com uma equipe adequada e tudo mais. É, que esses aí também, para qualquer terapia que for fazer, né, vai ter que ter a sedação, não tem outra alternativa. Não tem, não tem. E, inclusive, a gente aproveita já a sedação para fazer tudo que for necessário. Então, a gente geralmente tem uma equipe integrada que tem, por exemplo, algum procedimento odontológico, algum procedimento integrativo aqui na área do ozônio, aí tem os anestesistas, aí tem cada um ali fazendo o que puder para aproveitar que o animal está sedado, para aproveitar que o animal está anestesiado e já fazer tudo, né? Então é uma equipe multidisciplinar que a gente fala, uma equipe integrada aí para fazer todos os procedimentos. Certo. E assim, na clínica de canigatos, a gente usa bastante a insuflação retal, né? Só que na clínica de silvestres, essa técnica eu não consigo ver ela com muito uso. Qual que é a técnica que você usa mais na parte de silvestres? Na parte de silvestres, as técnicas assim que envolvem o ozônio de maneira tópica. Então, por exemplo, a bagging, né, que não é tão invasivo. Se o animal permitir colocar o saco, né? Para quem não sabe, a bag é uma técnica que a gente usa um saco cristal, coloca uma sonda, não é uma sonda, né? Me fugiu o nome. Uma mangueirinha mesmo, Uma né? mangueirinha que sai do gerador, né? E vai até dentro do saco. E ele fica lá com aquele saco com o gás, né? Para agir no local onde tem a lesão, onde tem a inflamação, enfim, tem várias funções, é maravilhoso. Tem uma função anti-inflamatória, uma função de cicatrização dos tecidos, uma função antimicrobiana. Então é muito bom. Então eu uso bastante a bag, eu acho a bag super funcional para silvestres e também o óleo ozonizado. Eu acho assim que o óleo ozonizado não tem como fugir dele. Ele é assim o nosso grande parceiro do dia a dia. Não tem jeito, ele é muito bom. Eu sempre puxo um saco assim do óleo ozonizado, porque ele tem uns benefícios incríveis e ele não é tão invasivo, né? Porque quando a gente lida com Sim. animais, de maneira geral, a gente tem que sempre respeitar o que aquele animal permite fazer. Então, você falou de gato, né? Gato é bem complicado também, tem gato que não permite o manejo. Então, por que não usar um óleo, né? Em vez de fazer um procedimento mais invasivo? Aí a gente vai balanceando. Mas em silvestres, de maneira geral, são mais os tópicos. Mas não é impossível você fazer uma insuflação retal. Um exemplo agora que eu estou tratando de um galo que ele tem pododermatite, sim. A pododermatite é muito comum em aves, né? Acontece ali uma inflamação da patinha ali no plantar e fica muito grave, eles desenvolvem uma úlcera, pode dar uma osteomielite, pode vir a necrosar aquele local, é muito grave mesmo e é muito comum em aves de diferentes espécies. Assim, eu já vi desde o galo, calopsita, papagaio ali, até pinguim, tá? Então, é uma grande ali, vertente da pododermatite que vai para várias espécies. Então, a bag está sendo incrível. O óleo ozonizado e a bag está sendo muito bacana para esse caso, né? E a insuflação retal, ele deixa fazer. Então, eu aproveito, ele permite o manuseio. Então, eu pego ele, né, com a ajuda de uma pessoa, o tutor ou quem tá ali, e faço a insuflação retal. Só que tem que ser bem rápido, né? Tem que ser uma coisa assim, Que aí, no caso é insuflação cloacal, cloacal, né? exato. Quando ele viu, já fez. Então tem que ser uma coisa bem É, porque vai ser uma quantidade muito pequena também, né? muito pequena. Em silvestres a gente usa subdoses, subconcentrações, na verdade. A gente sempre vai usar menos, sempre. Inclusive na bag. Eu sempre uso menos, porque eles têm um estresse oxidativo muito maior. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela mesmo nas doses aí do ozônio, né? Então, fazer em doses menores, né? Animais que permitem. E ele permite, e está ajudando muito na questão da imunidade. Por quê? Porque pela cloaca ali, ele só tem esse buraquinho, né? Que é a cloaca. Então, ele já absorve tudo e vai para a via sistêmica e age de maneira para aumentar, aí para dar uma estimulada no sistema imunológico.
Então, está sendo bem bacana. Associado à alopatia convencional e associado à bag com óleo. Né? A gente vai associando. É bom lembrar isso, né? Que o ozônio a gente dificilmente vai usar ele como terapia única, né? É sempre Não, associado com outra terapia. e, e eu introduzi também o laser, que eu gosto muito do laser. Eu sou muito fã do laser para silvestres também, porque ele não é invasivo. Então, geralmente eles permitem o laser, eles nem vê que o laser está ali. Você nem precisa conter, na maioria das vezes você coloca o animal dentro de uma caixa, de uma superfície ali, você faz o laser, ele nem percebe. Então, o laser é associado ao ozônio, principalmente com essa questão da cicatrização, a ação anti-inflamatória é incrível. Então, a gente sempre procura associar. Isso é a medicina integrativa. A gente vai trazendo o melhor, assim, de cada um e tentando ver o que vai dar de bom mesmo, o que vai ser positivo para aquele indivíduo, para aquele animal. E o pessoal de casa deve estar pensando, né? Quem não conhece muito o ozônio ainda, por que que eu vou deixar de usar uma pomada ao invés para usar o óleo ozonizado? Exato, né? Tem essas perguntas que surgem. Porque o óleo ozonizado, ele não tem efeitos colaterais. Além de ser incrivelmente ele potencializa, né? Ele parece que faz uma mágica ali no local que potencializa a cicatrização de uma forma incrível. Principalmente se for o óleo de girassol, porque o óleo de girassol ele já é cicatrizante. Então, associado ao ozônio, ele tem essa potência que age em conjunto, né? E tem um plus aí que é muito bacana. Se o animal, porventura, vir a lamber ou a bicar e colocar na boca, não tem problema. O que não é bom, por exemplo, se você usar uma pomada à base de corticoide. Porque o animal pode se intoxicar. Isso acontece muito com pequenos roedores. Eles se intoxicam muito fácil aí com qualquer coisa. Então, a gente tem que ter muita cautela no uso tópico com pequenos mamíferos aí, coelho, né, esses pequenos roedores. Então, o óleo ozonizado tem esse plus, tem essa vantagem maravilhosa, além de potencializar tudo, né? Então, eu prefiro sempre partir para um lado mais natural e menos invasivo, né? Com menos efeitos colaterais do que usar a alopatia. A alopatia é muito bem-vinda, mas a gente tem que saber dosar aí, né? E nesse galo, por exemplo, né, é a multifuncionalidade do ozônio, porque você usa ela cloacal, no caso, para estimular o Isso, sistema imune. Você exato. usa a bag, que é para reduzir a infecção, né? Seria bactericida ali no caso. É, E também estimula a cicatrização, dependendo da concentração, e ainda utiliza o óleo ozonizado para estimular mais a parte de cicatrização da dermatite. exato, exato, é isso Assim, mesmo. tudo é ozônio em diferentes formas, né? Em diferentes formas, é o que o animal permitir. Ele permite, a gente vai fazendo, né? E também a alopatia, né? Não podemos excluir o uso de anti-inflamatório, só que a gente sabe que o uso de anti-inflamatório a longo prazo vai ter algumas lesões aí renais, né? Alguns problemas aí sistêmicos, então a gente vai usar em conjunto no primeiro momento e depois ir cada vez para um lado mais só o ozônio, só o laser, até poder desmamar, a gente fala da alopatia convencional. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que pensar em benefício para aquele animal. Além do galo, teve algum outro animal diferente, assim, que você já teve experiência? Sim, ó, jabuti é muito comum na rotina. Jabuti, o que acontece? Répteis. Os répteis, eles têm um metabolismo mais lento, é a fisiologia normal do organismo deles. Então, eles têm uma cicatrização muito lenta, muito difícil, muito complicada. E é muito comum chegar pra gente jabutis que sofreram algum tipo de trauma. Tutores que passaram com carro, ele estava no quintal e não viu, isso é comum, às vezes mordida de cachorro também. Muito comum queimadura, por incrível que pareça, eles procuram lugares quentes. Então, por exemplo, às vezes o dono acende uma churrasqueira, ou às vezes acende. É triste falar, mas. Nossa. E eles vão bem em cima. Eles vão exatamente aonde está quentinho e acaba se queimando. Isso não é incomum. E aí vem esse animal com essa fratura, com esses traumas, enfim. Então a gente pode pensar, né, depois de estabilizar, usar uso de analgésico, anti-inflamatórios, antibióticos, enfim,
A gente pode usar, o que eu posso usar aí para acelerar a cicatrização desse animal? Ah, por que não um ozônio? Então vamos entrar com uma bag, vamos entrar com um óleo ozonizado, né? Em jabuti é um pouco mais complicado você fazer insuflação cloacal. Por quê? Porque eles tendem a encolher a cloaca. Então eles têm uma força, assim, eu não sei se vocês já tiveram contato com jabuti, mas eles são muito fortes. Então não adianta você ficar brigando com o animal, vai estressar o animal. Não vai dar, né? Então vamos fazer de outras formas. Aí seria bacana? Seria para estimular a imunidade. Mas vamos aí de uma vitamina injetável, talvez, né? Alguma coisa injetável associado ao ozônio de maneira tópica. Porque vai ser mais fácil. E, e o soro ozonizado, nesse caso? Se colocasse ele dentro numa bacia com soro ozonizado? Teria que ver bem o indivíduo que você está trabalhando, né? Porque assim, eles são. É complicado fazer acesso em jabuti. Já é complicado você fazer uma coleta em jabuti, justamente por essa questão da força, né? Tem alguns pontos ali que a gente pode coletar o sangue, mas geralmente a gente faz isso com o animal sedado, tá? Porque eles são realmente Mas não muito é fortes. autônomo, o soro mesmo, e é tópico, entendeu? O sorinho tópico. Você organiza o soro, coloca numa bacia e deixa o jabuti como se Ah, sim, fosse sim, pode ser, sim, sim. O soro para lavagem de feridas, né? Sim, sim, é uma isso, só que eu opção. deixaria ele lá. É uma opção, sim, ficar tipo uma piscininha, né? A gente pode fazer até Isso, colocar um saquinho, colocar o soro ali para ficar rodando, borbulhando também é uma opção, dependendo do grau do, da ferida, dependendo do grau que tá. Sim, é uma opção, sim. É uma opção. A gente pode pensar em alternativas, né, para esse animal. é porque a bag ali não vai rolar, né? Porque eles se escondem dentro da carapaça, mas o soro ozonizado talvez já desce. E o óleo, né? Associação do soro com óleo. Eu vejo E nesses animais assim. não adianta você ficar brigando com eles são muito fortes. Então a gente tem que ir vendo alguns métodos assim que a gente pode trabalhar. Tem animais e animais, tem animais que aceitam mais. Por exemplo, um jabuti que eu atendi, ele não sofreu, não chegou a fraturar, mas o tutor passou de carro por cima da patinha posterior dele, acabou que inflamou lá nas unhas. Então, tá me ouvindo? Sim, travou um pouquinho, mas voltou já. O jabuti, né? O jabuti que eu atendi, ele não chegou a fraturar nada, mas as unhas dele acabou tendo uma lesão ali, difícil de cicatrizar. E ele era muito complicado de colocar da bag. Ele não aceitava de modo algum. Né? O jabuti, como que a gente contém? A gente coloca um baldinho ou uma superfície mais alta, coloca um animal em cima e ele fica com as patinhas, não consegue, não tem muito movimento, ele perde, né, o movimento. Aí eu tentei colocar o saco da bag, mas assim, ele não aceitava de maneira alguma. Então eu fiz o máximo que eu consegui, que foi 5 minutos. Foi? Agora foi. Olha, eu não sei se é a minha internet, pode ser que seja o meu 4G também, mas vamos tentando. Peço desculpas aí, porque a internet aqui realmente é complicada. Você é de onde? Você se apresentou, mas não falou de onde você mora. É verdade, eu sou de Santo André, ABC Paulista. Ah, tá aqui perto, É, pertinho. em Araras. Aqui é bem complicada mesmo, viu? Eu peço muitas desculpas, mas vamos indo aí. E aí, pessoal, alguém aqui tem animal silvestre? Já fala aqui pra gente, vai falando aqui o que que vocês têm de animalzinho. Ou Manda tá aqui. todo mundo aqui assistindo a live de silvestre, se tem cão e gato, tá pensando em adotar um silvestre aí, uma calopsita. É, Porque está crescendo muito, né, Pamela? O pessoal está adotando bastante animais silvestres. Cada dia mais aparece mais desses animais não convencionais assim na clínica. Sim, o pessoal tem um grande interesse, assim, pelo que eu vejo. O perfil dos tutores é bem dinâmico, assim, é bem diferente. O tutor que tem jabuti não vai ter, por exemplo, uma serpente. O tutor que tem coelho, geralmente não tem ave.
Mas varia, né? Não é uma regra, mas o perfil dos tutores é bem dinâmico, assim, é bem diferente. E tá crescendo bastante também a procura por esses animais de uns anos para cá. Antes você não ouvia falar desses animais, era exceção, assim, as pessoas que tinham, né? Hoje cresceu muito mesmo o interesse por esses bichinhos diferentes dentro de casa, assim, tem crescido cada vez mais. O pessoal tá despertando um grande interesse. Assim, ó, a Patrícia tem 2 papagaios, a filha da Sil tem um pouquinho da Índia. Ai, que bacana, porque daí já faz sucesso. Coelho também, né? O pessoal gosta bastante. Calopsita, tigre Calopsita aos d'água. montes. Tem demais. Tem o pessoal também aí que tem interesse por arara, não é incomum ter em casa. Arara, né? Uma ave mais de, É assim, que aí grande. também tem que ter já a legalização do IBAMA, né? Não é Isso, só a gente sempre pegar, bate né? na tecla, isso, a gente sempre bate na tecla sobre o tráfico de animais. Então, assim, nós como médicos veterinários, a gente não pode negar o atendimento. Isso nunca vai ser negado, né? O bicho precisa de cuidados, a gente vai e atende. Mas a gente tem o papel também de orientar. Então, se a pessoa quer adquirir um animal silvestre, então procura um criadouro legalizado, né? Tudo certinho. A gente sabe o histórico do animal, a gente sabe que ele não foi tirado da natureza. Isso é muito importante, porque os animais de tráfico, eles sofrem muito, né? E assim, alguém já teve. Agora, por quanto tempo, já não sei. Vamos com fé que vai. Vamos lá. Não, acho que agora vai, porque eu coloquei aqui de um celular que tá um pouco melhor. Mil desculpas. Imagina. Pamela, o Diego está perguntando se existe alguma contraindicação no tratamento com o ozônio. Existem algumas contraindicações, tá? O ozônio ele não pode ser inalado. A gente tem que ter muito cuidado por conta disso. Isso é válido para qualquer espécie de animal e incluindo nós humanos. A gente tem que ter muita cautela na hora dos procedimentos para não chegar muito perto do focinho, do orifício respiratório dos animais, que eles vão sentir. A gente sabe que eles são, né, que o olfato deles é muito mais sensível que o nosso. Então a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, tá? Também temos que prestar atenção em relação a anemias, tá bom? O ozônio, ele é um gás oxidativo, né? Ele tem uma função ali oxidativa, ele age como antioxidante, mas a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela na hora do tratamento com os animais. Então, o ideal é sempre fazer um acompanhamento aí junto com o exame de sangue, avaliar sempre o hematócrito, né? E ir ajustando aí de acordo com a patologia do animal. Né? A gente tem que ter alguns cuidados com o ozônio. Não é? Uma terapia sensacional, mas requer alguns cuidados. Nesse caso da anemia, nos casos sistêmicos, né? Nos casos Sistêmicos. tópicos, teria alguma contraindicação também, porque silvestres a gente está falando mais de tópico, né? Um caso ou outro a gente vai Está usar o falando mais sistêmico. dos tópicos. Travou de novo. Isso, a gente tá. Quando a gente faz a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora dessa questão da anemia. Mas no uso tópico, a gente vai também tendo um certo cuidado, mas é mais, né, assim, entre aspas, de boas para trabalhar. Então, e é a maioria do que tem hoje, né? Assim, ainda está muito. A gente está estudando muito, tem que ter muito, muito estudo, muita literatura, ainda tá engatinhando aí na área de silvestres. Na área de pequenos, a gente já tem mais coisa, mas também a gente sabe que tem muita coisa para ser estudada. Então, a gente tem que ir usando com uma certa cautela aí. Porque no caso da anemia, a gente conseguiria verificar isso em todos os animais silvestres? Como que a gente Em, faz? em todos que a gente conseguir fazer uma coleta. E às vezes nem sempre é possível.
né? A gente sabe que tem algumas limitações. Então, e dependendo Mas do os que você laboratórios já fazem. fazem, sim. Tem laboratórios que trabalham, né, com animais silvestres, sim. É mais difícil, né? Não são todos, mas sim tem laboratórios que trabalham. Então dá pra gente fazer aí dá pra gente fazer um exame, uma coleta, dependendo do caso, sim. Não é algo irreal, assim, é algo que sim já faz parte da nossa realidade, mas tem menos. A Patrícia também perguntou se no caso de fratura de casco em jabuti, o óleo seria só o óleo e o soro ozonizado ou se teria alguma outra técnica que poderia ser ozonizada? A gente pode pensar nas técnicas que envolvem a maneira tópica. Então, o uso do óleo todos os dias aí, se você conseguir, é mais fácil, né? Jabuti deixa manusear. Então, a gente pode pensar em usar um óleo aí umas 2 vezes por dia e umas 2, 3 vezes na semana fazer a bag, se possível, ou o caso do soro ozonizado aí na lavagem de ferida também, de 2 a 3 vezes por semana. Então, vai depender do grau da fratura, vai depender de como é que tá essa lesão, se tá uma lesão um pouco mais grave, uma lesão mais importante, a gente vai fazer quantas vezes na semana, né? Então a gente vai ajustando aí de acordo com a gravidade da lesão. Mas a junção do óleo sim é importante, porque o proprietário consegue passar o óleo, né? O E tutor no caso consegue. de casco, é que assim, eu sou de gato, né? Um pouco, cão e gato, mas eu sou do grupo dos gatos. E assim, o casco, ele se regenera fácil assim? Eu pensei que tinha que colocar resina. Sim, dependendo da fratura, dependendo do grau da fratura, a gente precisa pensar num procedimento aí mais elaborado, né? Dependendo, sim. É mais complicado mesmo. Mas, assim, se for uma fratura na região da pata, naquela pele, né? Que demora, se regenera, sim, demora, mas é possível. Eles têm uma cicatrização muito mais lenta. Então, a gente tem que usar terapias conjuntas aí. De repente, se for colocar uma resina, a gente pode pensar depois, usar o óleo, né, para ajudar nessa fixação, para ajudar aí não ter contaminação. Então, a gente vai vendo como que a gente pode trabalhar com esse animal, né? Nesses casos de fratura aí de carapaça e lesões, uma muito interessante, eu fiz bastante voluntariados e estágio com animais marinhos. Então, assim, acho bacana passar para vocês que nos centros de reabilitação é muito comum as tartarugas marinhas chegarem com lesões de carapaça por conta da rede de pesca. É muito comum, é rotineiro. Então, não só na carapaça, mas na nadadeira, de repente na cloaca, né, nessa região aqui do pescoço, é muito comum. E como elas são répteis, então como elas têm uma difícil cicatrização, tem muitos casos bacanas já relatados em literatura do uso da bag em tartarugas marinhas, do uso do óleo ozonizado em tartarugas marinhas, que foi super legal. A cicatrização, assim, foi muito, avançou muito, né, o processo de cicatrização, o processo da infecção em si que acontece, então é muito bacana. Então, é um procedimento, sim, que as pessoas podem, né, acontecer alguma coisa com o seu réptil, não só tartaruga, não só jabuti, mas de repente uma iguana, né? Uma serpente ali que às vezes queimou com a lâmpada do terrário. Isso acontece. Então, às vezes, a gente pensar num procedimento que não seja tão invasivo para o animal e que possa trazer muitos benefícios. E é uma coisa relativamente simples, né? A gente fazer. Então, E barata, né? e barata, É sim. simples, barata, porque o óleo ele rende bastante, Exato, dá para fazer várias aplicações. Tem um exato. cheirinho um pouco mais forte, mas os benefícios dele são excelentes. Muito, é muito bacana, assim. E tartaruga marinha, né? É enorme. Então Tartaruga, se usa bastante produto. assim, a tartaruga, ela chega no centro de reabilitação juvenis. Então, elas às vezes não são tão grandes, né? Varia muito. Mas é uma opção ótima, assim, para ter lá na mão. Às vezes não tem outra opção.
E é muito legal, né? Outra opção também é o colírio ozonizado para silvestres. É uma opção super bacana, porque, de novo, não tem efeito colateral, né? E é uma coisa que ajuda muito, acelera muito o processo de estabilização do animal. Então, a gente pode pensar em fazer um colírio ozonizado. Ali, né, o animal permite o manuseio. É muito legal. Já teve relatos também em aves marinhas. Então, por que não, né? A gente ter essa opção aí na mão. É muito bacana. E, doutora, a gente falou bastante na parte tópica, né? Na parte de fratura, na parte de dermatite, mas E, teria outras aplicações do ozônio nesses animais? sim, tem relatos, eu vi muito bacana, assim, de um tigre que eles têm uma doenças degenerativas da idade, né? Os animais também sofrem com isso, a idade vai chegando e vem as doenças degenerativas, uma artrose, uma osteoartrose ali envolvida. Então, teve um relato de um tigre que fez associação de técnicas, né? Que uma chama implante de ouro, muito bacana também, depois vale a pena pesquisar, associado ao laser e associado à aplicação local do gás de ozônio. Lógico que ele estava sedado para tal procedimento, mas o animal se encontra super bem, né? Tem relatos também em outros mamíferos aí, gambá, por exemplo, né, com dor. Em coelho também, em coelho é um pouco mais difícil, a gente tem que sedar o animal, mas existem alguns relatos aí que o gás, de maneira subcutânea, né, ajuda nessa questão da dor. Então, é um mundo, né? A autoemoterapia também tem a autoemoterapia intermediária, a autoemoterapia menor, que a gente pode estar usando. Em tartaruga marinha também já foi feito. Tartaruga marinha, para quem não sabe, a coleta é bem simples e elas permitem. Então, não é necessário a sedação do animal. É muito mais fácil. Então, você pode, de repente, fazer aí uma autoimunoterapia menor ou uma intermediária para ajudar na imunidade do animal. Às vezes chegam tartarugas muito debilitadas também, elas estão em quadros aí de desnutrição, né? Às vezes elas apresentam um quadro de constipação por conta do lixo, que esse assunto pode render outra live, mas elas estão debilitadas, então por que não fazer uma autohemoterapia aí, já que elas permitem a colheita de sangue? Então vamos tentar fazer o máximo que a gente pode por aquele indivíduo, né? Verdade. A gente já está em 47 minutos de live. Pessoal, já está quase acabando. Tem mais perguntinhas aí para a doutora? Aproveita que que ainda tem tempo, tá? Que ela vai Aproveita que a responder. minha internet não caiu. É, aproveita que deu uma estabilizada aí e já faz as perguntas. E seria muito interessante, né, realizar esse trabalho mesmo nessa parte de zoológico, nesse centro, né, que às vezes o pessoal não conhece ainda, né? E Não são conhece. animais que às vezes os tratamentos são limitados, porque também depende de ajuda de governo, né? E é um Sim. tratamento realmente barato, né? Para quando se Uhum. pensa nas outras alternativas, para estar utilizando nesses locais. Caiu. Sim, Né? sim, Achei exato. que tinha É travado um de novo. assim, os animais eles chegam muito debilitados, né? Quando a gente fala de centro de reabilitação. Então, o primeiro a gente vai estabilizar esse animal para depois reabilitar, para depois introduzir, se possível, porque tem casos de animais que não conseguem voltar para a natureza e eles vão ter que ficar em cativeiro para o resto da vida, porque às vezes é uma consequência que eles não vão conseguir viver de vida livre, eles não vão conseguir viver de forma, né, como se eles vivessem naturalmente. Então, o ozônio ele pode ajudar sim. O ozônio, o laser, outras técnicas podem ajudar sim na reabilitação desses animais. E é uma questão de tempo, né? A gente sabe que quando as terapias estão associadas, o tempo e a eficácia, o tempo de tratamento vai diminuir, porque a eficácia está maior. Então, a gente tem que dosar isso aí e poder fazer o melhor para eles, pensando no bem-estar.
não só dos animais de setas aí, mas como os animais de zoológico também, apresentam aí diversas enfermidades, diversas patologias, os animais idosos de zoológico, né, que começam aí com as doenças degenerativas. Então, o ozônio aí pode ser um caminho bem bacana para se pensar, né? A Patrícia tá perguntando a respeito de problemas respiratórios em roedores, se seria possível estar utilizando o ozônio. A gente pode tentar fazer o cupping de maneira aqui no ouvido, que não é, que seria como se fosse uma bag, né? Mas aí o Mas cupping em roedor, é tão pequenininho, como que a gente ia fazer? a gente tem que pode adaptar uma Com seringa, de repente uma seringa de um seringa. ml? É aquela de insulina? Seringa de A gente pode, insulina? não, a gente faz de maneira local mesmo. A gente pode pensar de pegar uma seringa, de repente, de 5 ml ou uma seringa de 20 que tem né, um pouco maior e colocar na orelhinha e se ele permitir 2 minutos, já ótimo, assim, né? Se o animal permitir, dentro daquilo que eu já falei, tem que ir dentro dos limites de cada animal. A gente pode pensar em fazer aqui nos ouvidos, porque ajuda muito aqui na face, nessa questão respiratória, né? E eles ficam paradinhos? Depende do animal, né? Depende do animal que você está lidando. Depende do indivíduo. Tem animais que permitem, tem animais que não. Aí a gente vai ter que ver aí a melhor maneira, né? Entendi. Então, doutora, eu tive uma ideia agora que eu não tive nas outras lives, então o pessoal fica meio enciumado quem participou nas outras. Mas vamos tirar uma selfie nessa live aqui. Faz Boa uma. ideia. Vamos. As outras não foi feita, é verdade. Não foi, eu acabei de ter essa ideia. O Bora, pessoal vai então ficar com ciúme. Tá, vou tirar uma, fazer um print. Aí. foi. Tem, mas faz as suas considerações aí. O que que você havia preparado, algum outro assunto que a gente não comentou, porque é um assunto muito extenso, né? É, Se a gente for sim. falar de cada espécie em si, todo o seu uso, É, como... assim, silvestres é um mundo à parte, né? A gente sempre está aprendendo cada dia mais, não tem jeito. E tem que estudar cada vez mais, porque são muitas espécies diferentes. O comportamento das espécies são muito diferentes. Então a gente tem que sempre estar estudando, sempre buscando, né? E sempre indo literatura. E eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui. Se ficou alguma dúvida aí, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no WhatsApp. Queria pedir desculpas pela minha Coloca seu internet. Instagram aqui nos comentários para o pessoal te seguir. Sim, vou escrever aqui. E se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá, tá? Eu queria pedir desculpas também pela minha internet. E também pela. Não sei como que tá a minha voz, mas eu tô um pouco gripada, então eu tô um pouco assim, um Não, mas pouco. ficou excelente, excelente. Ah, então tá Foi bom. super esclarecedor, Eu tô um assim. pouco E mal é hoje, assim, mas interessante, eu né? queria A agradecer gente pelo convite saber pela que dá para internet utilizar aqui, pedir desculpas. o ozônio nessa parte, né, Tá nesses bom? animais, e às vezes os tratamentos são muito limitados. Vira e mexe, querendo ou não, aparece bastante calopsita no meu plantão, aparece coelho, roedor, e, e muitas fraturas, assim, são microdoses para tudo e tudo Sim. micro, né? E o ozônio em si ele permite um manejo melhor nesse caso. Foi bem interessante isso aí. São animais muito pequenos, né? Principalmente quando a gente fala de pets não convencionais. São animais assim que é muito. Tem que ter muita cautela na hora do manejo, na hora de você direcionar uma terapêutica justamente pelo tamanho daquele animal. É gramas, não são quilos. Então é tudo mais dificultado, tudo mais difícil. É um mundo à parte, assim, né? A gente poderia falar outra live só de comportamento aí de silvestres, da biologia, fisiologia, anatomia, clínica, é um mundo completamente à parte.
Mas eu fico feliz que esse lado da reabilitação está crescendo. Eles estão chegando cada vez mais na reabilitação, aí, de repente, uma fisioterapia, né? As fisiatras aqui podem falar melhor que não é incomum chegar animais silvestres. A acupuntura também é muito comum. E agora o ozônio, que está aí, essa técnica maravilhosa, esse gás incrível, né? Que tem muitos benefícios e só tem a beneficiar os animais. Então, por que não os animais silvestres, né? A gente só tem que pensar muito bem na espécie que a gente está trabalhando, mas por que não, né? Se a gente conseguir fazer de alguma maneira, ótimo, vai ajudar. Então, eles também merecem, né? Eles também merecem o que há de melhor, assim. Eles, são animais incríveis, assim, né? Então, a gente tem que pensar na melhor terapêutica aí para eles. E frisar também, né, gente? Porque assim, procurar sempre um profissional especializado, que entende do que está Isso, falando. É o que a gente está falando aqui o tempo inteiro na live. Precisa saber certinho a respeito da espécie, para saber a dose, a via de administração, para saber isso. se é indicado ou não o ozônio naquela circunstância. Para também, porque o ozônio, apesar de não ter os seus efeitos colaterais, se usado da forma correta. Porque se usado Exato, da forma incorreta, ele pode levar o animal a óbito. exato. Assim como qualquer outra medicação, outro procedimento, o que a gente fala é que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, o ozônio também, se tiver em alta concentração, pode matar o animal. Se não matar pelo processo oxidativo, pode matar pela dor, pode causar também durante o procedimento, porque tem animais que são muito sensíveis à dor. Então, tem que ter muita cautela na forma de Muito. administrar também. Exato, a gente sempre tem que pensar, como eu falei lá no comecinho, em subir, sempre menos, né? E adequando de acordo com o animal. Não adianta você querer colocar né, prescrever aí uma dose alta para aquele animal, porque não vai fazer o efeito que a gente quer, vai fazer o efeito ao contrário. Então tem que ter muita Sim. cautela mesmo, muita cautela, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveita que temos alguns minutinhos aqui. A nossa amiga Jaqueline não conseguiu assistir a live, ela adora fazer perguntas. É, é verdade. Ela é Inclusive, cara das gente, perguntas. já fica o convite, tá? Quarta-feira a gente vai estar fazendo live a respeito de equinos. E vai ser a doutora Jaqueline também que está de volta com a gente, tá bom? Então, vou Outro mundo agradecer, ó, parte. faltando 3 minutos já para finalizar a live. Eu quero agradecer bastante a sua presença, por você ter aceitado o convite, por estar fazendo essa apresentação maravilhosa aqui com a gente, tá? Espero a gente fazer novas lives pela frente, tanto na parte de ozônio quanto em outras terapias. E Sim, eu que agradeço mais uma vez, me desculpa pela internet. Às vezes são coisas que fogem do nosso controle, né? Mas eu acho que é bem uma live de Silvestres mesmo. Coisas que fogem do controle. foge do controle. Caiu bem certo. E eu que agradeço. É um prazer falar de ozônio. Eu sou apaixonada pelo ozônio. Apaixonada. Assim, experiência própria. Eu poderia estar aqui falando das minhas experiências pessoais com ozônio, porque me curou de muita coisa. E eu vejo isso nos meus pacientes, assim, não Você só a já usou Silvestre, o ozônio em você cuidar. mesma para se curar? Já usei ozônio, eu tinha N problemas e assim, o ozônio me ajudou demais, demais. Eu não tenho nem o que falar, assim, eu deixei de tomar a alopatia que eu tomava há anos, porque eu fiz terapia com ozônio, a terapia de maneira adequada, né? Acompanhamento médico. Sim. E hoje em dia eu tô super bem. Então, o ozônio eu vejo nos meus pacientes. É incrível, assim, é benefícios. Claro, se você, né, aplicar de maneira correta. Tem esse porém, né? Não é assim, mas é incrível. Sim. Então é um prazer estar aqui falando do ozônio. É um prazer. Ó, o Pedro tá dando os parabéns aí. Obrigada, Pedro. Falou que foi um amigo da veterinária que ele não fazia ideia da complexidade. O Diego também. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Divulguem aí, compartilhem a live para que essa terapia chegue.
pessoas, né? Um dos nossos objetivos em fazer a live, além de esclarecer a respeito do ozônio, é realmente divulgar essa terapia. Porque tem poucas pessoas que conhecem, o pessoal ainda está descobrindo, né? Então, reassistam assistam as que já ficaram, né? Que estão disponíveis no meu feed e no Sim, IGTV, que caso vocês não tenham conseguido assistir no dia, essa também vai ficar disponível e compartilha aí para o pessoal ficar cada dia mais ciente dessa terapia e os veterinários começarem também a fazer essa indicação. sim, exatamente. Quanto mais pessoas souberem, mais animais a gente vai ajudar e pessoas também, né? Então, a divulgação é muito importante. A gente tem que difundir aí essa terapia, essa terapêutica incrível que é o ozônio. Então, vamos compartilhar, vamos fazer aí o que puder fazer, tá Obrigada, bom? Pamela. Foi ótimo. Ó, já deu uma hora de live aqui, daqui a pouco o Instagram já corta a gente. Então, obrigada. Foi um prazerzão fazer essa live com você. Gratidão. Gente, Tchau. obrigada. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.